Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem profética para a sua vida. Graça e paz para a sua vida, que Deus te abençoe, que Deus lhe dê graça a cada dia, força a cada dia. Estamos aqui lembrando que estamos falando sobre o fruir do avivamento. Lembro-vos que começamos a falar sobre esse assunto no dia 9 de julho. Então, por favor, você entra no meu canal, lá, Ministério OPA, você entra no meu canal e você vai entrar lá na playlist de julho, né? Que as mensagens já são feitas por meses, né? Então, vai lá, entra na playlist de julho. Aí no dia 8, nós terminamos de falar sobre as 4 maldições de Malaquias. Aí no dia 9, já não tem, já é escrito no dia 9, já tem um tema. Então, você entra nesse tema e a partir daquele momento que é justamente no dia 9 de julho, começamos a falar sobre o fruir do avivamento. O tema de hoje é a parte 4, que diz: fogueiras nos relacionamentos e tempestade em copos d'água. É hoje a parte 4. Estamos aqui falando sobre a segunda parte, né, dos 13 exemplos mais comuns de fogueira e tempestade em copo d'água em potencial. Na mensagem anterior, nós falamos sobre as 7 exemplos, e hoje vamos falar sobre os 6 últimos exemplos mais comuns de fogueira e tempestade em copo d'água em potencial. É um assunto muito importante, né? Eu queria já de imediato ler as passagens bíblicas, né? Que nós estamos falando aqui, onde nós falarmos sobre esse tema, nós vamos ler as passagens bíblicas. Primeiramente, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Vamos lá, abre tua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora vamos para João, capítulo 17, versículo 21, que diz o seguinte: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. E nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Eita, mistério de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais, e não podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago ainda, capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então tá aí essas passagens bíblicas que, creio eu, que são importantes. Para mim é importante, que eu creio que também deva ser para você também, que ela faz parte do nosso texto aqui. Eu faço questão de lê-las toda vez, aonde está o tema referido. Então vamos lá para a regra número 8 hoje. Vamos lá, exemplos mais comuns de fogueiras e tempestade com um copo d'água em potencial. A primeira é
hiperlegalistas e fariseus nos dias de hoje. Escute somente isso aqui. Embora as políticas e regras eficazes da igreja sejam importantes, algumas têm estatuto que deixam os formulários de imposto de renda parecerem super simples. Em vez de as regras serem aplicadas com espírito de amor e graça, alguns se tornam inflexíveis, superiores e ásperos. Quando as igrejas se tornam legalistas e exigentes, o florescimento de sentimentos feridos e de desunião, ela é real. Foi para os legalistas desse tipo que Jesus preferiu a frase, olha só, ele se preocupa com um mosquito, mas engole um camelo. Em outras palavras, e algumas pessoas se tornam tão bravos e rígidos com as regrinhas que perdem completamente a visão da bondade e da graça, que é a maior regra de todas que podemos aprender. Então está aqui os chamados hiperlegalistas. Esses são muito terríveis dentro da igreja. Queridos irmãos, por mais que haja o estatuto da igreja, que toda igreja ela tem o seu estatuto, né? Como no Código Penal, você vai observar que eu não entendo muito sobre isso não, mas o pouco que eu entendo, que eu sei que lá tem sempre no Código Penal as suas janelinhas para poder ajudar, né, alguém que praticou algum crime. Também na Bíblia, no Estatuto, nós podemos utilizar a Bíblia, né? E podemos abrir algumas janelas, sermos inflexíveis com determinadas ações que acontecem, né? Eu sempre fui isso, quem me conhece sabe que a gente sempre fomos flexíveis, né? A algumas coisas não levamos a rígido, né? O que o Estatuto lhe diz, né? E a gente tem que saber entender que na Bíblia, a Bíblia ensina a bondade, a Bíblia ensina a misericórdia, a Bíblia ensina, né, graça. Uma vez, no capítulo 9, Jesus, quando os fariseus estavam lá falando sobre os pecadores, né? Ele estava na casa parece que de Mateus, né? Que tinha acabado de se converter ao Senhor, e eles começaram a julgar, e Jesus falou assim, olha, misericórdia, vocês dizem, né? Misericórdia quer, sacrifício não, porque eles davam muito mais valor ao sacrifício, que são os estatutos, vamos dizer assim, e deixavam a bondade, a misericórdia de lado, e as pessoas sofriam por isso. E quantas pessoas estão desviadas hoje, infelizmente, por conta de quererem obedecer o estatuto propriamente dito. Tomar esse cuidado, né? É um assunto que merece mais tarde uma atenção maior, mas hoje é só por causa do tempo. Vamos lá. Regras são para todos, agora é o contrário, né? Enquanto uns tornam super legalista com as regras, os outros não querem regra alguma. Esses indivíduos têm realmente um espírito desafiante, rebelde e um problema sério com a autoridade. Para eles, as regras existem para serem quebradas. Pessoas com essa atitude carnal consistentemente ignoram as políticas da igreja e causam enormes problemas. Obviamente, tais atitudes são inapropriadas e criam um solo fértil para fogueira e tensões. Esse pecado é especialmente prejudicial quando cometido pelo staff ou líderes da igreja. Como uma pequena divisão entre membros da staff tem efeitos de longo alcance, quando o staff, né, como podemos pronunciar, falha em seguir as diretrizes da igreja ou em ser bom exemplo, grandes problemas rapidamente sérios quando os membros do staff e os líderes constantemente minam a autoridade do pastor. É claro que é igualmente prejudicial pastores também minarem a autoridade do membro do staff. Em qualquer um dos casos, a fogueira evolui para incêndios infernais, provocando divisão na igreja. Antes que você perceba, os membros estão tomando lados, enchendo o ar de tensão. A adoração genuína é substituída por distrações carnais e tensões. Agora mudou a nossa forma de raciocínio da
do exemplo número 8. Agora, eles não querem regras. Agora querem quebrar regra. Vamos facilitar isso aqui, vamos deixar isso aqui, vamos deixar aqui. Quem que são os staff? Os membros de staff, certamente, são aquelas pessoas que fazem parte da direção da igreja, ou as pessoas que ajudam o pastor a dirigir a igreja, aqueles que são auxiliares do pastor. Então eles começam, de alguma forma, a sermos muito flexíveis ou muito bondosos, né? E aí acabam fazendo o quê? Minando a autoridade do pastor, tirando aquela autoridade. Os membros da igreja não mais respeitam o pastor, porque existem aquelas pessoas que começa aquela divisão dentro da igreja. Ou, por outro lado, também o pastor também começa a minar a autoridade dos staff. Né? Por exemplo, você coloca alguém para dirigir um departamento, que podemos dizer que esses são os staff, né? E aí começam a dirigir o departamento, e eles, em vez de deixarem os seus líderes agirem, porque eu penso assim, se você colocou um líder para agir, deixa ele agir, o que não pode ferir a autoridade da igreja. Agora, quando eles aí começam a querer interferir, né, nos membros de staff, e aí começa o problema na igreja também, como divisão, e aí, meus irmãos, o negócio fica muito terrível, né? Aí começa o diabo trabalhar, distraindo as pessoas e trazendo tensão dentro da igreja. É outro assunto que merece também muita atenção, mas o tempo, estamos aqui apenas deixando aqui uma ideia. O que seriam esses exemplos? Número 10. Você está no meu banco. Agora escute esse aqui. Esse aqui é terrível. Vamos lá. Frequentemente ouvimos pessoas brincando, dizendo que alguém sentou no seu lugar. Porém, alguns estão brincando, não estão brincando. Embora pareça inacreditável, houve mais de um caso de visitantes receberem olhares mas nada amistosos porque sentaram no seu favorito lugar, ou no lugar favorito de alguém. Em alguns casos, os visitantes foram convidados a mudarem de lugar. Imagine o absurdo de alguém que vem à igreja para buscar Deus, para poder estar em encontro com Deus, e ser tratado rudemente porque sentou no banco ou na cadeira de alguém. É incrível que pareça, isso acontece. Eu tenho certeza que na sua igreja também acontece isso. A pessoa chega na igreja, visitando a igreja, chega lá o meu irmão, minha irmã, dá para se levantar aí, você está no meu lugar, né? E aí vai. O irmão vai e levanta. Quantas pessoas não voltam na igreja mais por conta disso? É muito sério isso, amados. Temos que tomar cuidado, né? A igreja, né, não devemos pensar nisso, porque quem tem lugar é lá no cinema, né? Você vai no cinema e você observa que tem os numerozinhos, você vai no seu lugar. Os ônibus também de viagem, também você tem os seus lugares também lá, o número lá, o avião também seu lugar. Só que a igreja não é isso. A igreja é um lugar público, onde todo mundo ali, onde todas as cadeiras são de todos. Então temos que parar com essa ideia. Então, ensina aí, pastor, sua igreja aí, parar com essa brincadeira de mau gosto aí que está levando muitas pessoas a não voltarem mais na igreja. Vamos lá, o tempo está passando. Furor por causa da temperatura. Olha outro problema, amados. Vamos lá. Outra ocasião para demonstração de pequenez são as batalhas por causa de preferência de temperatura. Embora não haja nada de errado como deixar as pessoas saberem se estão sentindo muito frio, muito calor, há tudo de errado ao ser excessivamente exigente ou bruto. Isso acontece com o ambiente com ar-condicionado, o aquecimento, que a qual, né, em alguns casos, o aquecimento, quando é um lugar muito frio, ar-condicionado, como é o nosso exemplo aqui do Rio de Janeiro, que é um lugar muito quente, né, e as pessoas ficam brigando por conta desse negócio de temperatura. Né? Quando tem ventilador, fica brigando porque os cabelos estão... Gente, e cria um problema. Quando as coisas são faladas, ou ditas, ou, né, resolvidas de uma forma amigável, tudo bem, mas a maioria das vezes cria um problema muito sério por conta disso. Vamos continuar aqui no raciocínio. Parece que alguns não têm consciência das diferentes preferências, e que a igreja tem que evitar extremos de qualquer
em qualquer direção. Em outras palavras, todos podemos, de vez em quando, nos agasalhar, ou mais ou menos, de nossas preferências estão fora da média. Mas, para nossa tristeza, alguns ameaçam sair da igreja e se sua exigência não for cumprida. Nós devemos imaginar que Deus pensa daqueles que estão prontamente abandonam a igreja quando os outros países, os crentes arriscam a sua própria vida para se reunirem em lugares onde não há nem aquecimento, nem ar-condicionado, e nem móveis, na verdade. Não tem lugar para se sentar. E se os crentes da igreja primitiva tivessem a atitude dos crentes modernos, nunca teriam passado o primeiro século. Que Deus nos ajude a manter uma perspectiva eterna referente a todos os assuntos. Tem que ficar discutindo aí, vamos pensar. Então essas pessoas nunca podem fazer missão, não entenderam, na verdade, ainda não entenderam nem o que é ser igreja, o que é ser cristão. Vamos continuar aqui. Número 12. Bem, ele nem veio me visitar. Eita, meu Deus, outro exemplo aí. Pessoas assim, né? Embora os líderes e ministros devam evitar favoritismo, muitos fatores inevitáveis impedem que todas as doenças e problemas sejam tratados exatamente da mesma maneira. Por algumas razões legítimas, nem todas as visitas no hospital ou telefonema podem ser feitas com a mesma exata frequência. Porém, alguns membros se tornam hipersensíveis e começam a contar meticulosamente o número de visitas. O exemplo não tem nada a ver, o espírito não tem nada a ver, né, com tal infantilidade. Isso não só é um sinal de imaturidade profunda, mas também pode se colocar pastores sob pressão não bíblica. Embora a negligência de um pastor seja totalmente inaceitável, a hipersensibilidade e expectativa irracionais são enormes obstáculos para a saúde da igreja. Aí começa agora a questão da exigência de determinadas visitas. Tem pessoas que ficam... Deixa eu contar aqui uma coisa aqui, por exemplo, a pessoa ela falta culto. Normalmente ela falta culto. Então, para o pastor, aquela falta dela é normal. Não foi comunicado que ela estava doente, não foi comunicada que ela estava passando com problema. E aí a pessoa começa a fazer reclamações porque o pastor não foi visitar. Eu, particularmente, sou muito taxativo. Bom, se você fosse um crente regularmente presente na igreja, com certeza estaremos telefonando. Por exemplo, tinha uma irmã na igreja que quando ela faltava, eu logo ligava ou ia na casa dela, porque ela não era comum faltar ao culto. Então, tem pessoas que estão fora do culto. Então, tem pessoas que são imaturas mesmo, né? Imaturas. Eu penso o seguinte, se você precisa de uma visita, você está precisando de uma visita, olha, peça lá, está com problema, peça, aí vai um grupo, mas aí tem pessoas também que exigem exatamente o pastor, aí cria uma tensão, cria, sabe, uma pressão sobre o pastor da igreja, coitado. E na verdade, as visitas, no modo geral, elas devem ser feitas pelos diáconos da igreja, por isso que existem diáconos na igreja. Então, bom, vamos tomar cuidado com isso, para que não crie aí. Pessoas criam problema por conta disso, infelizmente. Vamos lá. Por último, estamos terminando. Mas nem toca piano. Olha só. Em algumas igrejas, comparações injustas entre família de pastor atual, como a do antigo pastor, levam a sérias divisões e criticismo. As igrejas têm que entender que cada esposa do pastor é diferente, com seus dons e chamados peculiares para servir na igreja. Se as igrejas esperam que cada esposa do pastor ou família seja igual ao do antigo pastor, toma cuidado, hein? Críticas injustas e divisões são resultados inevitáveis. O que começa como que leve crítica se torna séria divisão e obstáculo dos pastores e dos membros da staff, ou da staff, como você possa pronunciar, que sigam os seus dons e chamados. O entendimento de que a família do pastor é humana também é muito importante, por causa das posições estratégicas. Ministros e suas famílias estão sob o maior ataque espiritual do que as pessoas leigas em geral. Por essa razão, a última coisa que precisam é de uma igreja adicionando pólvora
e ao arsenal do diabo. Como tomar cuidado. Por exemplo, tem pessoas que acham que todas as esposas do pastor têm que ser assim, tem que ser assado. Não. A esposa do pastor é bem clara. Ela é auxiliar. Ela está ali para auxiliar o pastor, para ajudar o pastor. Né? Por exemplo, a minha esposa, ela não é muito de pregar em púlpito, mas ela é uma pessoa que sabe muito bem trazer uma palavra de aconselhamento, convencendo a pessoa, né? E trazer as pessoas para si, para ela e ajudá-la. Então é muito importante isso. E as pessoas acham que, sempre julgaram ela, que ela tinha que fazer isso, fazer aquilo, e na verdade o trabalho dela é completamente inverso do que as pessoas pensam que deveriam ser a maneira do pastor. Vamos tomar cuidado. E a família precisa também ser ajudada, né? Por exemplo, hoje os filhos do pastor são massacrados porque tem que ser o exemplo. Não, amados, não é exemplo não. O que não pode é a família do pastor trazer problema para a igreja. O pastor tem que agir, mas em outros casos, isso é outra coisa que deveríamos discutir. Mas o problema todo é que os pastores são muito mal, infelizmente, visto nessa forma. Eles têm que ser exigidos isso daquilo. Temos que tomar muito cuidado com isso, para a gente não prejudicar o andamento do pastor, porque o estado emocional do pastor tem que ser muito bem cuidado, para que a igreja também seja muito bem cuidada. Então vamos tomar cuidado com isso. E quando nós falamos nem toca o piano, porque as pessoas falam assim, nem faz isso, nem faz aquilo, nem é isso, nem é aquilo. Vamos tomar cuidado, né? Tem que ser respeitados. Vamos terminar então? Conclusão agora? Como vocês podem perceber através desta lista, questões que são combustíveis de fogueira ou tempestade em copos d'água são inevitáveis. Quando as pessoas são egoístas e ultrassensíveis, qualquer coisa rapidamente se torna uma grande questão. Porém, em muitos casos, um princípio simples impede essas distrações prejudiciais. Maturidade espiritual básica e colocar as necessidades dos outros acima das nossas próprias. É como a Bíblia ensina. Considerar o nosso próximo superior a nós. Se nós pensarmos assim, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar dentro das igrejas e Deus vai derramar o seu avivamento, o seu poder e a sua glória. Deus te abençoe. Amanhã estaremos com um novo tema, tá bom? Então, quase terminando aí o nosso fluido de avivamento, tá, amados? Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem profética para a sua vida.